Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Pop-Up, onde tratamos a cultura de entretenimento e o cinema. Hoje o filme escolhido é um original Netflix, o primeiro que cobrimos aqui neste podcast. A Futile and Stupid Gesture, ou Um Gesto Fútil e Estúpido, estreou em janeiro de 2018 nesta conhecida plataforma. É um filme de David Wayne, que é um realizador que tem trabalhado muito com a Netflix e que se tem dedicado à comédia enquanto realizador, mas também como escritor e produtor. No entanto, ele tem apostado em formatos mais televisivos. Aliás, é nesse formato com que ele mais trabalha com a Netflix. Desta vez decidiu aceitar o desafio da conhecida plataforma para realizar uma biografia que nos conta a história de Doug Keeney. Doug Keeney foi um dos grandes impulsionadores da comédia americana. Ainda hoje muitos consideram que foi o homem que a mudou para todo o sempre, que mudou a comédia americana. E juntamente com o seu braço direito, Harry Beard, ele fundou o National Lampoon, que era uma revista de humor que teve muito sucesso, principalmente junto aos jovens e adolescentes americanos. Ele inspirou-se numa revista onde ele trabalhava em Harvard, ele estudou em Harvard. Ele e Harry Beard estudaram os dois lá e faziam parte de uma revista que se chamava The Harvard Lampoon, onde faziam pequenas peças de comédia, de humor, muitos sketches, muitas bandas desenhadas. Eles escreviam também paródias de alguns dos livros mais conhecidos do mundo. Aliás, o filme começa com a estreia do livro deles, que é uma paródia ao Senhor dos Anéis. Eles vendiam muitos exemplares e começaram a financiar-se dessa forma, a eles e às revistas onde eles trabalhavam, porque eles, por exemplo, nessa paródia ao Senhor dos Anéis, eles conseguiram vender 500.000 exemplares, portanto números muito simpáticos com que eles se lançaram também. O National Lampoon é uma ideia que parte dos dois para dar continuidade a essa revista onde eles trabalharam em Harvard e apesar de ter começado só como revista, a verdade é que mais tarde teve o formato de rádio e também teve espetáculos ao vivo e, portanto, Doug Keeney e Harry Beard criaram um autêntico império de comédia, um império dentro dos mídia, que mais tarde acabaria por ruir, é verdade, mas que durante muito tempo foi o principal impulsionador da comédia americana. Depois de ruir de facto este National Lampoon, ou ele desistir da National Lampoon, porque ela depois ainda durou, Keeney muda-se para Los Angeles e aí ele dedica-se aos filmes e é o criador de alguns filmes, criador e coautor de alguns filmes históricos da comédia americana, como são o Animal House e o Caddyshack. Se ainda não viram nenhum nem outro, aconselho principalmente o Animal House, que recupera muito do espírito da Keeney e daquilo que ele, e do espírito jovem adolescente americano que ele tantas vezes parodiava e que tantas vezes fazia parte de todas as suas criações. Para além disto, de facto, como eu já disse, ele focava-se muito no adolescente e no jovem americano. Muitas das coisas que ele fazia tinham um espírito muito anarquista, anti-snob, portanto ele desprezava o snob americano e tudo aquilo que ele representava. Um dos seus trabalhos mais famosos, e aliás no filme aparece parte de como ele teve essa ideia, é o High School Yearbook. Ele viu dezenas de livros de High School Yearbooks e chegou à conclusão que existia todos os anos as personagens mais clichê. Então ele criou esta paródia ao liceu americano, com a cheerleader, o atleta, o nerd, a adolescente que engravida, o rapaz que morre tragicamente, e ainda hoje é considerado uma das melhores peças de humor da história, esse High School Yearbook. E se tiverem a oportunidade também de pesquisar um pouco sobre este livro, percebem que existe muito que ainda não mudou dentro da sociedade americana e que já na altura ele levantava algumas piadas muito pertinentes ainda nos dias de hoje. Keeney, e no filme conseguimos perceber isso muito bem, achava que o humor era uma das maiores armas da liberdade americana e que essa mesma liberdade deveria ser usada contra todos aqueles que não a respeitassem. Numa das capas do National Lampoon que mais me ficou agora na memória, nós vemos o Indiana Jones a sorrir, a gargalhar, e Hitler à frente a fugir,
Portanto, essa liberdade de expressão que assusta todos aqueles que não são amigos da democracia e que ele considerava que deveria usar-se livremente. E por isso mesmo, esta ideia dele fazia com que todos os temas fossem tratados nas capas do National Lampoon. E muitas vezes de forma muito chocante. Provavelmente muitas daquelas capas não seriam aceitas no dia de hoje. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, quase toda a gente foi vítima do National Lampoon. Existiam piadas contra Hitler, contra Nixon, contra os cristãos conservadores, piadas racistas, sexistas, muitas capas extremamente irónicas. Por exemplo, há uma capa com 2 hippies sentados a julgar a sua filha roqueira pela forma como se veste e pela música que ouve. Portanto, essa noção de que as gerações passam, mas a conversa dos pais é sempre a mesma. E, de facto, o National Lampoon vivia para apontar as incoerências da sociedade americana, os constrangimentos impostos à sexualidade, na vida familiar, a relação da sociedade americana com a raça. E, para além disto, muitas vezes também trabalhavam para dar ao leitor aquilo que ele mais gostava. E Kinney dizia que o que os seus leitores mais gostavam era mulheres despidas, festas e álcool. E, portanto, muitas vezes era isso que ele lhes dava para que os pudessem entreter dessa forma. Mas a verdade é que, como pano de fundo, existia sempre essa nostalgia da adolescência, da juventude, sem nunca se levar demasiado a sério, nem ao que ele fazia, nem à sua própria revista, nem depois a todos os projetos que teve. Nunca se levou demasiado a sério e isso também está muito patente neste filme. Tocando no filme em si, o filme, sem ter um argumento espetacular, é verdade que não tem. Aliás, muitas das maiores críticas que são feitas ao filme partem mesmo do argumento. David Wayne diz que este filme estava a ser preparado há mais de 10 anos, portanto existia muita gente que estava muito dedicada em conseguir fazer este filme sobre Doug Kinney e mostrar a forma como ele mudou a comédia americana. A verdade é que o argumento falha um pouco, mas o próprio filme, a estrutura do filme é feita de forma muito inteligente e, mais do que isso, que respeita a memória da personagem central e a forma como ele de facto vivia a vida. É uma biografia, mas que não segue o modelo tradicional das biografias americanas. Utilizam mecanismos narrativos muito cómicos. Por exemplo, aparece o nosso narrador é um Doug Kinney mais velho, que, entre outras coisas, insulta o realizador, recusa-se a dizer frases. Uma das frases mais engraçadas do filme é: mudei a comédia americana, mas não consegui mudar-me a mim mesmo. E ele recusa-se a dizer isto por parecer-lhe demasiado pretencioso. O próprio realizador acelera os momentos mais tensos, como a vida familiar de Kinney e a morte do seu irmão. Portanto, é um filme que não quer justificar o seu fim trágico com esta questão familiar, mas é de facto um retrato real de como a personagem principal encarava a vida. O filme consegue também um mecanismo muito, muito inteligente, que é o realizador ignora a forma e foca-se mais no conteúdo, e para fazer isso ele protege-se a si próprio das próprias incoerências do filme. Há um momento em que o narrador nos diz: alguém acredita que o Will Forte, que é o ator que desempenha o papel de Kinney, alguém acredita que o Will Forte tem apenas 27 anos. Portanto, antes que quem está a ver o filme pudesse apontar essas falhas, o filme protege-se a si mesmo porque quer contar-nos a história, não quer ser um retrato absolutamente fiel, com caracterizações absolutamente fiéis. Outros pormenores muito engraçados. O filme revela-nos a traição de Kinney à sua mulher através de uma banda desenhada. Ridiculariza o livro que Kinney escreve, portanto, ridiculariza o seu próprio protagonista. Normaliza a forma como ele tem um esgotamento nervoso, que é, aliás, muito, muito falado durante o filme, e mais tarde como ele começou a sua adição às drogas, principalmente à cocaína. E é aí que ele entra numa espiral muito, muito complicada, que acabaria por ditar o seu fim. Mas a verdade é que o filme dá-nos um real contexto de como isso pode acontecer. Portanto, não constrói um monstro, nem nenhuma situação, nem nenhuma personagem. Não tenta justificar as ações do seu protagonista pelo passado traumático, por aquilo que passou, pela falta de aprovação dos seus pais, porque nasceu com um historial
de doenças mentais. Nada disso, antes pelo contrário, diz-nos que ele fez as suas escolhas. É um filme muito frio nesse aspecto, que termina em tragédia com o suicídio de Doug Kinney, mas que, para além de ser muito cómico, nos dá um verdadeiro entendimento da revolução da comédia americana que esta geração levou a cabo. Aliás, no filme vemos também alguns momentos a criação do Saturday Night Live, que, como sabemos, é um bastião do humor americano e ainda hoje está no ar. Para além do impacto que filmes como o Aeroplano tiveram, todos nós nos lembramos desse filme, que agora, aos padrões do dia de hoje, não é muito fácil que toda a gente considere um filme muito engraçado, mas a verdade é que na altura foi revolucionário, e o filme também pretende retratar aqui um bocadinho isto, o que esta geração conseguiu fazer pelo humor americano e a forma como a comédia americana se normaliza na vida das pessoas depois desta geração dos anos 70 e 80, essencialmente. Portanto, para quem gosta de humor e para quem conhece mais ou menos o National Lampoon, é sem dúvida um filme muito engraçado, recupera o espírito dessa comédia americana e recupera uma altura em que havia essa liberdade para escrever e dizer tudo aquilo que nos apetecesse, principalmente no que toca aos humoristas, que hoje em dia têm estado na berlinda por questões exatamente a ver com a liberdade de expressão. Aliás, o filme também toca nessa discussão que está muito em voga nos dias de hoje, que é quais é que são os limites do humor. É um tema que tem sido debatido variadíssimas vezes, demasiadas vezes, na minha opinião, e Kinney deixa muito, muito claro, como a maior parte dos humoristas continuam a fazê-lo, que não existem para ele limites ao humor. E de facto, assistindo um bocadinho ao processo criativo daquelas pessoas, a forma como eles mudaram, como eles estabeleceram o humor nas nossas casas, entendemos que não existem de facto limites e que tudo se resume à escolha que nós fazemos enquanto consumidores e enquanto indivíduos. Na nossa vida será sempre muito complicado conseguirmos explicar porque é que nascemos e crescemos com um determinado sentido de humor. Que compilação é essa de fatores que faz com que existam situações em que nós gargalhamos descontroladamente e outras que não achamos particular graça. E este filme também nos diz, e eu pelo menos concluo isto dele, que o melhor que temos a fazer é encontrar o nosso tipo de humor, o tipo de humoristas que gostamos de seguir e que nos fazem realmente rir, consumirmos a comédia que nos faz sentido, que nos deixa mais alegres, e deixar que os outros também o possam fazer sem julgamentos. Portanto, julgar um humorista por uma piada, por muito dura que ela nos possa parecer, por muito que ela não suscite em nós uma gargalhada, mas sim asco, é algo errado. Não devemos fazê-lo. O humorista pode brincar com aquilo que ele quiser, o tempo que ele quiser, e cabe a quem consome o humor que ele faz avaliar se gosta ou não. Cabe-lhe a ele definir o que é o material com que quer trabalhar. E Doug Kinney e o National Lampoon não se restringiam a nada. Aliás, há uma sequência muito engraçada. O dono da editora com que eles publicam aparece com papéis na mão. Fomos processados pela Disney, agora fomos processados pelo Partido Republicano, agora fomos processados por este, por aquele, e depois no fim ele diz: agora fomos processados pelo Partido Nazi. Não, isto é correio de fãs. E portanto isso mostra que muitas vezes as suas ironias eram mal interpretadas, que tocaram em todos e de forma muito livre, e com isso construíram um império da comédia. Eles tinham as suas capas, as pessoas passavam na papelaria ou na loja, olhavam, gostavam, compravam, não gostavam, não compravam. E é assim que nós também devemos fazer: consumir aquilo que gostamos, que nos faz sentido, e deixar que os outros também o façam. É tudo por hoje, muito obrigada. Deixem-me sugestões de filmes que gostavam que eu falasse por aqui, e até para a semana.